Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Cris, Wilane, boa noite. Estamos aqui hoje para um bate-papo aqui sobre advocacia sistêmica. Daqui a pouco o professor Lúcio, da Uninorte, vai se fazer presente também. Aguardar aqui o professor Lúcio. Jéssica, tudo bem, Jéssica? Entra. Samara. Olá, Olá, professor. Tudo tudo bem? bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação. Estou vendo o pessoal aqui entrando. Boa noite também para todos que estão aí conectando. Isso. Maria Machado, Samara, Iana. Uma excelente noite a todos. Olá, Rose, tudo bem? A Rose sempre acompanhando as lives e os nossos bate-papo sobre direito sistêmico. E vale a pena. Somos suspeitos para dizer, mas vale a pena. Tudo bem, professor? Tudo na Santa Paz, né? Como é que tá por Acompanhando aí aí? com atenção essa evolução toda da situação, né? Sim. Tentando, na medida do possível, colaborar, né? Ficando em casa, isolado no sentido, pelo menos, de manter a distância de todo mundo, né? Então, acho Uhum. que é o que a gente, quem pode, quem tem esse, que é na verdade um privilégio, que é uma das coisas que isso tem mostrado também, você poder ficar em casa é um privilégio, né? E para aqueles que têm Uhum. esse privilégio, né, com mais ou menos esforço, mas que fiquem em casa, né? Que fiquem em casa porque, infelizmente, os números aí acabam nos alarmando, né? Tá dando aula? Tá tendo aula na Uninorte? Aula Online? regular, né? Inclusive, vamos entrar no período de prova, né? Adaptado a essa nova realidade, né? Mas Uhum. que, como eu falei para os alunos, e eles até estão achando que alguém tem que ficar feliz com isso, mas eu estou bem entusiasmado, né? Porque eu Uhum. acredito que muito do debaixo dessa necessidade, né? Mas que também tem muita coisa bacana que pode ser aproveitada depois. E eu acredito que essa comunicação virtual, ela tem pontos, ela não substitui a aula física, mas ela tem pontos realmente muito interessantes, né? E que vale a pena realmente ser investido. Mas no É. geral o pessoal está, dentro, apesar das dificuldades técnicas, que uma vez ou outra acontece, mas o pessoal está Uhum. acompanhando bem. Acredito que muitos Uhum. alunos vão acompanhar aqui também hoje. Uhum. Isso. A Rose colocou que o Dr. Edinaldo, sempre acompanhando as lives, colocou também que dando um apoio para a gente,
falando que a advocacia deve ter um olhar com mais carinho sobre o direito sistêmico, e também dar as boas-vindas aqui para a Mirlene, que é da Vara de Execução e Penas Alternativas, Uhum. e vai estar na próxima semana, na próxima quarta-feira aqui com a gente, também num bate-papo que nós vamos falar sobre práticas sistêmicas e restaurativas com autores de violência doméstica. Ah, que legal. A gente tem um trabalho lá já há 1 ano e meio com um grupo de autores de delitos de violência doméstica, de crimes de violência doméstica, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o trabalho desenvolvido lá. Uhum. Bem, então nós vamos falar um pouco, né, sobre a prática da advocacia sistêmica, né, as suas possibilidades, não é isso, professor? Sim, esse campo novo que se abre para a gente, Isso. né? Isso. Bem, então acredito que muitos dos que já estão nos acompanhando me conhecem, mas para alguns que não me conhecem, eu sou Luciano Trindade, eu sou advogado e estou presidindo a Comissão de Direito Sistêmico da OAB Acre. E estou aqui hoje com o professor Lúcio, que é advogado, é professor de mediação do curso de Direito da Uninorte, e ele também é membro da nossa Comissão de Direito Sistêmico. E o professor Lúcio tem já uma advocacia voltada para o que nós chamamos, né, disso, da prática do direito sistêmico, que é uma atuação do direito que busca um olhar mais amplo para o conflito, de forma a possibilitar com que as próprias partes consigam alcançar as verdadeiras causas dos conflitos, que geralmente elas ficam ocultas e necessitam, então, de um olhar mais profundo para alcançar as verdadeiras causas do conflito. E a gente acredita e tem a experiência que, quando isso acontece, as próprias partes acabam se responsabilizando, cada um pelo que lhe cabe, né? A tendência é que, quando isso acontece, as partes saem de uma mútua acusação, né? O grau de acusação, o grau de contenciosidade, ele diminui, e isso favorece, muitas vezes, a realização de acordos, uma conciliação, né? Uma conciliação real, não apenas formal. Não necessariamente, às vezes, mesmo alcançando um olhar mais profundo, ainda assim as partes não conseguem alcançar, né, a sua mediação, conciliação, mas, de qualquer forma, elas, em algum grau, elas conseguem se tornar responsável pelo conflito, né? E o professor Lúcio já tem, então, uma atuação voltada na advocacia, voltada nesse sentido, né? E é por isso que nós estamos hoje aqui para bater um papo com o professor Lúcio. E então, professor, eu gostaria de começar ouvindo, né? Gostaríamos de ouvir o senhor nessa sua experiência na advocacia. Gostaríamos de saber da possibilidade do advogado desenvolver esse trabalho que não esteja restrito a uma representação das partes ali num litígio, numa contenda, mas uma atuação do advogado que, de alguma forma, favoreça a consensualidade. Ah, sim, 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 todo prazer. E acho até interessante esclarecer, né, assim, que isso na verdade não é algo, essa forma de ver, né, o direito não é algo que é muito opcional, ele na verdade é uma necessidade, né? Eu tenho 10 anos, vou ter um pouco mais de 10 anos que eu estou advogando, né? Eu fui servidor público durante alguns anos antes,
larguei o serviço público para poder me dedicar à advocacia e também à sala de aula, né? E eu percebi, preenchi todas essas etapas que normalmente a gente faz quando vai advogar de maneira autônoma, né? Eu escolhi desde o começo advogar sozinho, né? Exatamente porque tinha uma certa dificuldade de encontrar, e até tinha uma dificuldade de tornar claro aquilo que eu esperava da atuação, né? Daquilo que eu imaginava em como me posicionar dentro desse sistema todo de resolução de conflitos, que é o sistema padrão, né, do contencioso. E aí a gente passa por todas as etapas, né? A gente passa pela etapa dos primeiros anos, que é uma etapa realmente que você tem a impressão que você trabalha e o negócio não rende, que você faz praticamente, né, tudo dentro de todas as áreas, e você acaba também ganhando pouco a pouco uma percepção bastante particular do conflito. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, né? Logo depois dos primeiros anos, eu comecei a perceber que algumas escolhas deveriam ser feitas, né, para mim. Uma delas seria vou fazer, como eu vou me colocar diante desses conflitos, né? E para mim, trabalho sempre teve ligado à questão da satisfação, né, da satisfação pessoal. E eu comecei a ter algumas experiências em processos que eu até atingi o resultado que se esperava ao final, porém eu não me via satisfeito com a minha atuação, né? Eu percebia que o conflito, muitas vezes, ele estava até pior do que quando ele começou, não porque a situação em si do judiciário tinha piorado, mas porque aquela animosidade entre as partes não tinha sido adequadamente tratada, né? Mas eu ainda já dava aula de processo civil e tem uma coisa que o processualista civil fala muito e que hoje no direito sistêmico é mais ou menos o contrário, que é aquela coisa do que o que não está nos autos não está no mundo, né? E eu comecei a duvidar um pouco disso e perceber que tem muita coisa tem um mundo de coisas que tem relação com conflito e que não estão nos autos, né? E aí eu comecei a ver, talvez, me questionar se a minha atuação... A maior parte, né? Então, você pegar um processo de 150 páginas, um processo de pensão alimentícia, por exemplo, as 150 páginas não traduzem a real intenção das partes, não traduzem a real necessidade da manutenção da comunicação entre as partes. É falado de maneira incidental, ou seja, em algum momento do processo, geralmente alguém falava, seja o advogado, seja o juiz, seja no momento da audiência, alguém falava coisas do tipo, mas tem que privilegiar o interesse do filho, olhem para os filhos. E eu sempre achei essa entrada, essa apresentação, digamos assim, insuficiente, porque, na verdade, a pessoa que está envolvida no meio do conflito, isso foi outra observação que eu fiz também, ela perde um pouco o sentido da racionalidade, né? Muito pelo contrário, quando se deixa dominar pela raiva, ela fala coisas, ela faz coisas que, se refletir, ou como dizia aquela campanha que tínhamos até um certo tempo atrás, se respirar e contar até 10, ela não faria, né? Só que dentro de um contexto de determinados processos, isso era muitíssimo complicado, né? Você vê processos, por exemplo, envolvendo pais e filhos, onde você até tinha a fixação de uma pensão, mas você não tinha de maneira alguma nenhum tipo de consideração com relação à obrigatoriedade não legal de prestar algum tipo de assistência, mas a obrigatoriedade ou a responsabilidade pessoal com relação àquela situação, né? Ou seja, você explicar para alguém ou tentar compreender que o amor se resume a um valor descontado no contra-cheque, era uma concepção que para mim não entrava direito, ainda que nós conseguíssemos, né? Ou fixar a pensão no patamar que se queria, ou né, que desse o desenlace jurídico pretendido. Então, eu comecei a me questionar, né, nesse respeito, dizer que se fosse para fazer isso, eu não queria ser advogado, né? Se fosse para que você simplesmente fosse um coadjuvante no sentido
de passar ao lado, né, dessa possibilidade de resolução de conflitos, isso para mim esses questionamentos começaram realmente a pesar pesar na minha consciência. E isso me fez, foi mais ou menos na época em que eu comecei também a dar aula de mediação, porque eu entrei nessa área não pela mediação, eu entrei pela arbitragem, né? Os meus estudos anteriores eram na área da arbitragem comercial. Mas que quando surgiu a cadeira, que na verdade é a conciliação, mediação e arbitragem, eu assumi essa matéria, né? E desde que ela surgiu lá na universidade, só eu praticamente que dei aula nela, na Uninorte, né? E comecei a desenvolver meus estudos de mediação. E foi exatamente a mediação que apresentou para mim algumas ferramentas que eu, às vezes, tentava ou sentia necessidade e não conseguia fazer, ou que tentava fazer de maneira quase que intuitiva, né? Tateando mesmo, né? Ou sem conseguir, às vezes, objetivar, né? Dentro dessas ferramentas. E aí foi descobrindo, né? Ferramentas como a constelação familiar, ferramentas como a comunicação não violenta, os estudos que se faz hoje sobre as técnicas de mediação. E vendo isso, eu comecei a perceber que essas técnicas, né, poderiam me auxiliar demais a mudar um pouco, a tentar mudar um pouco o foco que a gente buscava nos processos, né? E, em especial, fazer com que a parte compreendesse, como você falou, a sua responsabilidade no dilema. Na prática seria dizer o seguinte: eu não queria só que fosse fixado uma pensão, eu queria que aquele que prestava os alimentos entendesse a responsabilidade desta prestação e aquele que recebia entendesse com gratidão aquilo que fosse ofertado, né? Você pudesse atuar além de preconceitos, além de raivas decorrentes da separação, por exemplo, né? E essas ferramentas começaram a me auxiliar demais. Com o tempo, o conjunto dessas ferramentas, de muitas dessas ferramentas, acabou sendo atraído nesse ramo novo que é chamado de direito sistêmico, né? Como você inclusive falou na última live, na verdade não é um ramo de direito material, mas é um conjunto de técnicas que, aplicadas ao conflito, né, trazem uma possibilidade de resolução de conflito muito mais eficiente do que a judicialização tradicional, né? Onde você tem uma sentença imposta e que muitas vezes essa sentença ela é inclusive catalisadora, né, do aumento desse conflito, né? Sendo que, na verdade, a gente compreende bem isso, né? É possível a gente perceber que há hoje em dia um sentimento que vai crescendo dentro das pessoas como um todo e daqueles que vêm procurar serviços advocatícios, de que de que o advogado ele não simplesmente tenha para todas as questões como resposta uma petição inicial ou uma contestação, né? Não dá para simplesmente você querer tratar da mesma forma problemas que, na verdade, cada conflito ele é particular, cada conflito ele tem contornos completamente particulares, completamente individuais, e que devem ser tratados, ou pelo menos considerados, dentro dessa sua individualidade, né? E isso é muito importante do ponto de vista, não só, porque reduzindo o volume de processo é incidental, né? O direito sistêmico, a mediação, ela não existe para diminuir o número de processos. Ela existe essencialmente, ou ela objetiva essencialmente, essa resolução mais efetiva, né? É um empoderamento das partes para que as partes possam elas mesmas buscar as soluções que muitas vezes não são nem tão criativas assim, né? Se a gente for pegar os processos que tradicionalmente aparecem aí no dia a dia da advocacia, em especial, por exemplo, direito de família, nós já sabemos mais ou menos pela prática qual é o desenrolar que isso vai dar. Se você colocar lá um casal com um filho pequeno, um imóvel e uma renda familiar de 2, 3 mil reais, você sabe mais ou menos, com uma certa variação, né, uma margem de variação, mas você sabe mais ou menos como isso vai acabar, né? Então, o que se busca não é simplesmente esse ponto final jurídico, né? Não é simplesmente dizer o direito, mas fazer com que esse direito seja compreendido pelas partes em conflito.
que esse direito, porque quando isso acontece, quando você tem essa informação que entra, né, dentro da pretensão de cada uma das partes, isso muda completamente a situação do conflito, né? Inclusive, isso não é digamos assim, não é uma suposição, mas todos nós, isso é na verdade do próprio ser humano. Todos nós não gostamos de conflito, né? Só que a questão não é mais evitar o conflito, a questão é crescer com o conflito. O conflito nos dá a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores, né? Quando você entra nessas situações de crises familiares que acabam descambando para o Poder Judiciário, ninguém ali está feliz, ninguém ali está alegre, satisfeito, ou foi alguma coisa que foi desejada previamente. Porém, o problema existe, né? E é o que eu costumo dizer, o problema vai continuar existindo e ele independe das partes envolvidas. O que depende das partes é como cada um reage a esse problema, né? E muitas vezes é necessário ter um profissional que possa não guiar, mas estar ao lado e dizer, olha, vamos pensar diferente isso, né? Quem sabe, não estou dizendo que não vamos sair um pouco do plano do certo e do errado, vamos sair um pouco do plano do julgamento e vamos tentar pensar de uma maneira um pouco mais, digamos assim, sistêmica, de um pouco mais macro, né? E isso é muito importante. Isso realmente é muito importante, né? Então, professor, assim, a gente sente a sua empolgação nessa advocacia sistêmica, né? Nesse atuar com um olhar sistêmico. E estou observando aqui nos comentários, né, muitos alunos seus e ex-alunos, né, falando que o senhor domina esse tema e que tem saudade das suas aulas, né? Eu queria falar aqui até de algumas pessoas que estão participando e que sempre nos acompanham, né? O Maico, o Cartórios do Acre, o Enizam, a Giovana, a membro da diretoria da OAB, a Isabela Fernandes, um grande abraço. A presença ilustre do grande ex-presidente do Conselho Federal da OAB, César Brito, que foi o que deu um enorme apoio para que a OAB pudesse construir sua sede no seu mandato. A Silmara, o defensor Antônio Araújo, Marivaldo, e a Paula Raíssa estava pedindo alguma indicação sobre especialização, pós-graduação, direito sistêmico, né? Eu daria uma sugestão, assim, tem uma instituição, acredito que fica em Brasília, a sede fica em Brasília, que trata muito dessa... que tem excelentes cursos, inclusive pós-graduação, que se chama Gestão da Advocacia Sistêmica, né? Existem diversas outras na própria internet, dá para pesquisar, né? Mas, assim, essa é uma das organizações, né? Quem tiver interesse, pode procurar, né? Gestão da Advocacia Sistêmica. E, professor, então, eu perguntaria para o senhor, né, teria curiosidade de saber como que né, o advogado tendo essa visão mais sistêmica, aberta para olhar mais profundamente o conflito e possibilitar um empoderamento das próprias partes, né, para que assumam o conflito e a melhor solução possível. Como que assim, como que geralmente o comportamento das partes diante de um advogado? Porque eu imagino que as partes costumam chegar querendo briga. Sim, normalmente. É sangue então, nos olhos, faca nos dentes. Isso. O que o senhor poderia falar sobre isso? Olha, assim, o que acontece? Acontece de tudo, até porque é preciso considerar também que a advocacia sistêmica não acontece assim no estalar de dedos, assim, você não muda a polaridade de uma hora para outra, né?
Então, eu mesmo me considero ainda um estudante nisso tudo, né? Cada dia você descobre uma nova técnica, cada dia você se encanta por uma forma de pensar diferente. Então, eu fui tentando, né? Então, nessas tentativas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas, né? E outras não, digamos assim, que o resultado não foi tão positivo assim, né? Não positivo, o que é que eu quero dizer com isso, né? Não é uma questão de insatisfação com o resultado final, mas essencialmente o que acontece é uma peneira na primeira vez em que eu me reúno com o cliente, né? Quando a pessoa começa a apresentar, né, começa a falar e eu me abro, né, para ouvir, né, me esvazio para ouvir o que a pessoa está falando, sem julgamento, sem críticas, né? E aí eu começo a tentar levar a pessoa para essa percepção um pouco mais ampla do problema. Fatalmente duas coisas acontecem. Quando é um primeiro bom resultado, é a pessoa dizer para você assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Então você sabe que você está no caminho certo. Você sabe que se você fez com que a pessoa saísse daquele foco, exato, saísse daquele foco, olhando o problema só de cabeça baixa e levante a cabeça e pelo menos reconheça que o problema envolve questões que ela não imaginava naquele momento que ela te procurou, já é um excelente caminho, né? Por outro lado, quando isso acontece, tem pessoas que às vezes estão tão dependentes do conflito, né? Elas precisam tanto do conflito que isso as assusta. Então elas não voltam, né? Eu costumo dizer que eu só conto como cliente a partir da segunda consulta, sabe? Porque da primeira é uma conversa bastante franca, né? Cada vez mais eu tento enriquecê-la com as técnicas que paulatinamente a gente vai conhecendo, né? E aí a pessoa muitas vezes fala assim, não, esse empoderamento ele assusta algumas vezes. É isso que é um negócio muito interessante. Esse empoderamento assusta as pessoas. Quando as pessoas percebem que elas têm o poder de resolver o seu próprio conflito, tem gente que se assusta demais com isso, né? E a nossa reação instintiva desde o Homem das Cavernas é muitas vezes, quando está com medo, é correr, né? É correr, é simplesmente dizer, não, eu não quero, né? De ouvir coisas, por exemplo, com pessoas e, mas, doutor, o que eu vou fazer quando ele levantar de lá e me xingar? Eu falei, o que a senhora faria se eu levantasse agora e xingasse a senhora? Eu lhe dava uma porrada no meio da cara. Eu falei, qual é a diferença, né? Então, assim, por que o meu xingamento tem um peso e o xingamento do outro não tem? Por que a senhora reage de uma maneira para mim e não reage de uma maneira para o outro, né? O que lhe impede, o que lhe impulsiona, o que está por detrás desse seu sentimento de raiva? O que está por detrás desse sentimento que, vou usar uma frase aqui que é extremamente comum, eu estou pagando R$300 de pensão e está sendo gasto da maneira completamente diversa dos interesses do nosso filho. Sabe, é complicado porque muitas vezes as pessoas estão tão fechadas dentro do conflito que elas não conseguem ver o quanto é elementar a insuficiência daquelas razões que muitas vezes levam ela a procurar um advogado, né? Então, não dá para o advogado simplesmente querer colocar um megafone na frente da boca do cliente para fazer com que o juiz ouça isso. É necessário, na verdade, previamente, tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? E é preciso não julgar, mas fazer uma avaliação daquele conflito, né, de trazer lucidez antes de levar essa discussão para o Poder Judiciário. É preciso trazer esse esclarecimento das possibilidades, da origem, das consequências, né? E às vezes as pessoas elas não estão a fim disso, né? Elas querem, de fato, sangue nos olhos, faca nos dentes. Sim. Eu quero sangue, eu já ouvi algumas vezes, eu quero usar o processo como uma forma de agredir. Eu falei, olha, isso não dá. Aí eu falei, a pessoa falou, não dá por quê? Aí eu disse, olha, não dá porque a senhora precisa de um representante para isso, que sou eu. Então a senhora não pode enfiar a faca por ninguém, quem tem que enfiar sou eu. E eu, desculpa, não vou enfiar a faca em ninguém, né? Eu não estudei, eu não me preparo, eu não tenho, né, para enfiar a faca em ninguém.
Mas se a senhora quiser saber por que a senhora quer enfiar a faca, ou por que a pessoa quer saber por que quer enfiar a faca, né? Aí a gente pode perquirir, né? A gente pode buscar as razões disso. E vai ser altamente engrandecedor, né? Porque quem se questiona se torna uma pessoa diferente a cada questionamento, né? Quem busca esse autoconhecimento, ele se torna uma pessoa menos conflituosa à medida que você se conhece, né? E isso é muito importante, na minha opinião, isso é muito importante, né? Mas as reações são as mais diversas. Assim, a minha, digamos assim, graças a Deus, o que eu vejo na grande maioria dos casos é que também a sala de aula me ajudou muito nisso, né? Porque na sala de aula há uma troca muito grande. Você entra na sala de aula, você tem 60 alunos que muitas vezes têm histórias diferentes, que têm comportamentos diferentes. E isso, para mim, é também uma aprendizagem, porque eu levo para a advocacia, muitas vezes, essa empatia que a gente aprende na sala de aula e que é necessário ter na sala de aula, né? E isso facilita também demais, né? Interessante o senhor colocar a respeito do conflito e da dificuldade das pessoas se verem sem o conflito. A minha professora de Direito Sistêmico, que é uma alemã, a Cornélia, e já esteve aqui algumas vezes no Acre, algumas pessoas aqui do Acre também a conhecem, ela fala bastante sobre a questão do conflito e que às vezes é uma forma de conexão. Nós temos uma sociedade bastante conflitiva, sim, que se move muito com base no conflito. Sim. E se nós nascemos nesse contexto de conflito e aprendemos a viver em conflito, não sabemos viver de outra forma. Se nos for retirado o conflito, vamos viver de que forma? Né? E nós podemos olhar até muitas vezes, até nossos representantes na política, que se movem através do conflito e não conseguem ter outra forma de se conectar. Né? Não. Então, às vezes se fala em parceria, cooperação, mas assim, as pessoas não conhecem isso, né? Não. Como é que, se a pessoa não conhece, nunca viu, nunca fez parte do seu contexto, essas formas, como ela não sabe se mover, ela entra em pânico, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O mundo conhecido é o mundo do conflito. Sim, então, sim. E mesmo que não faça sentido o conflito, se cria conflitos, né? Se cria conflitos porque é só através deles que talvez se consiga se conectar e se movimentar. Sim. Tem pessoas que, na verdade, assim, ela tá tão presa dentro dessa teia que se você, de repente, falar para ela, diz, olha, fala alguma coisa que não tenha crítica ou julgamento, ela não tem o que falar. Ela não sabe se comunicar sem crítica ou julgamento, né? E é muito grave quando isso acontece entre pessoas muito próximas. Por exemplo, nas relações entre pais e filhos, né? Em que você não consegue se desenrolar dessa linguagem violenta que muitas vezes permeia esses relacionamentos, você vai criar realmente consequências, vai trazer consequências realmente muito danosas, né? E é interessante porque muitas vezes a gente faz isso de maneira intuitiva, totalmente intuitiva. E dou um exemplo, inclusive, pessoal, né? Certa vez, estudando a comunicação não violenta, no próprio livro do Marshall Rosenberg, ele fala que muitas vezes é uma dinâmica muito própria dos pais com os filhos da seguinte maneira. Você chega no quarto do filho, isso já me aconteceu várias vezes. Você chega no quarto do filho, aí o filho está lá, você tinha mandado ele arrumar o quarto, e logicamente, como criança, ele não obedeceu. Aí você chega lá, vê o quarto bagunçado e o filho jogando, ou brincando, ou fazendo alguma coisa. Normalmente, há uma parcela muito grande das pessoas, e aí eu me enquadrava, que ao invés de querer, eu não vou brigar, porque eu não quero ser violento. Eu não vou dar palmada, então eu conheço a lei da palmada, então eu não vou infringir a lei. Só que aí o que é que você faz? Você olha para a criança e bota uma cara de desapontamento, né? E qual é a esperança? A esperança de que a criança vá lá e vá arrumar um quarto porque ela não quer te ver triste. Afinal de contas, você é o pai da criança. E aí você percebe
no final das contas, que a criança fazer a obrigação dela porque ela não quer te deixar triste é um ensinamento altamente violento, altamente violento. Porque você vai condicionar as ações futuras dessa criança à tua satisfação. E, vamos e convenhamos, a tua satisfação deve se restringir às coisas que você faz, né? Cada um que procure a sua própria satisfação na sua vida, né? Isso é uma violência. E diferente seria, e aí entra muito na visão sistêmica e também na mediação, diferente seria se houvesse uma forma de se conectar aquela criança para ver, descobrir junto, talvez, os ganhos que se tivessem em arrumar o quarto, ou seja, exato. A partir de uma visão que não é uma visão do lado negativo, ou seja, do desapontamento, ou da censura, ou da violência. Da crítica, da violência. Exato. Mas sim, ou seja, se conseguir aquilo que se quer, que é arrumar o quarto a partir de uma nova visão, ou seja, de algo que se poderia ganhar com aquilo. E eu levo isso, inclusive, para a sala de aula, né? E se tem ex-alunos meus aí que poderiam até comprovar. Eu tenho sempre, lógico, isso também já passou por uma diretriz da própria faculdade, mas eu gosto sempre de, quando for entregar a prova, conversar com o aluno, né? E dizer, olha, o que acontece e tal, porque a minha preocupação, por exemplo, enquanto professor, é mostrar para o aluno que a aprendizagem é muito maior do que uma nota, né? E que às vezes tirar um 10 ou tirar um 0, ele é circunstancial, e isso não quer de maneira alguma dizer que você é bom ou ruim, muito pelo contrário, a gente tem que começar a ver além desses rótulos de bom e ruim, melhor, pior, winner ou loser, como tem lá nos Estados Unidos, porque isso é uma cultura altamente opressora, né? E eu tenho muito orgulho de muitos alunos que tiraram 0 comigo, baterem no meu ombro e ainda me chamarem de amigo, e dizer, aprendi muito com aquele 0. Então pronto, o 0 era merecido, né? E aqueles que tiraram, às vezes, uma nota melhor, 10 e tudo mais, também reconhecem isso. E no final das contas é isso que eu quero dizer, que você tirar 10 ou 0, na verdade é completamente... faz parte do negócio, mas não é o principal deles, né? E que você tem que ter um valor maior por detrás, que é a aprendizagem. A advocacia é a mesma coisa, né? Nós buscamos a paz social, é para isso que a gente trabalha, sejamos juízes, sejamos advogados, sejamos promotores, sejamos advogados públicos. O que nós tentamos, o que nós nos esforçamos, a razão de ser da nossa profissão é a paz social, é a pacificação social. Então, se o que nós buscamos é a paz, o caminho não pode ser o conflito, né? Exato. Então, professor, e o que você poderia nos colocar, assim, como competências, como habilidades, capacidades de um advogado para trabalhar dessa forma sistêmica, que possibilita a própria parte ampliar a sua visão, e se empoderar e assumir sua parte e também ter um olhar mais para a solução? Olha, acho que a primeira coisa, a mais importante, para quem não tem contato jamais com isso, é manter-se aberto, né? Mantenha-se aberto, procure, porque realmente tem muita gente hoje em dia discutindo isso. É um ramo que está crescendo cada vez mais com pessoas produzindo conteúdo dentro dessa área, né? Então, não se feche quando alguém apresentar uma forma de ver o conflito diferente, né? A gente faz isso lá na faculdade já tem uns bons anos e eu percebo o quanto as pessoas estão se abrindo para isso e isso é muito bom, né? Acredito que nós tenhamos advogados hoje, mas principalmente os jovens advogados, esses que já estão aí nascidos dentro dessa sociedade da informação, né? Eles já são mais abertos nesse sentido. Agora, em termos de competências pessoais, eu diria o seguinte, talvez um bom norte para isso tudo é você pensar que para você empoderar o outro, você vai ter que trabalhar o teu próprio empoderamento. Já começa por aí. Empoderar o outro não é algo não é um remédio que você sugere para ninguém, né? É preciso que você, quando vá correr atrás de técnicas de mediação ou técnicas, aplique-as para você, né? Quando for estudar comunicação não violenta,
questione-se sobre a sua própria comunicação. Quando você for participar ou ter contato com uma constelação familiar, imagine aquilo que você traz do histórico da tua família. Quando você for perceber, por exemplo, desenvolver a escuta, né? É necessário que você também desenvolva ferramentas que são de cunho pessoal. Por exemplo, não existe um bom ouvinte sem empatia. E empatia é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha com direito sistêmico e mediação, né? Você ouvir sem julgamento, né? Você permitir que a pessoa se comunique sem necessariamente que você emita alguma crítica ou julgamento por aquilo que você está ouvindo, né? E isso requer realmente uma certa harmonia, sabe? Que você tem que buscar, né? Porque senão a coisa vai ficar da boca para fora e isso também não resolve, né? É preciso acreditar nessas ferramentas que você vai utilizar, né? Você tem que acreditar nelas, porque teve muita gente que trabalhou demais para desenvolver nisso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, foram mais de 40 anos trabalhando nisso. Se você for pegar o Bert Hellinger da constelação familiar, que faleceu, se não me engano, ano passado, foi com 90 e tantos anos, né? 94. 94. Então, ele foi um desenvolvimento de uma vida. E todos eles, nos seus trabalhos, falam que eles não queriam necessariamente desenvolver uma técnica, eles procuravam para eles, né? E a partir daquilo que aconteceu com eles trouxeram a metodologia e começaram a aplicar em resoluções de conflitos variados, né? E isso são só 2 ferramentas, né? E nós temos várias outras que são muitíssimo interessantes e que é realmente bacana que o advogado busque, né? Não é difícil. Só a título de dica, tem no próprio YouTube tem um seminário com o próprio Marshall Rosenberg, com a tradução em português. Lógico, são longos, são 9 vídeos de 1 hora cada um, mas que vale a pena demais você ouvir e que você se sinta aberto para deixar que esse tipo de conhecimento invada a você para que você possa também semear nos outros, né? É muito importante isso, né? Sim, perfeito. Perfeito. E sobre então, assim, sobre o mercado de trabalho, os nossos advogados, os nossos jovens advogados que talvez assim estejam imaginando trabalhar nessa advocacia que tem esse olhar mais amplo, que busca assim com que o advogado tenha esse papel de um pacificador social, né? Que permita com que as partes assumam sua parte no conflito, estejam abertas para uma verdadeira solução, né, um efeito profilático da advocacia, né, na solução e prevenção de conflitos, né. O que o senhor vê sobre o mercado de trabalho? Quais são... É possível uma advocacia sistêmica no âmbito judicial, dentro do Poder Judiciário, fora do Poder Judiciário? Em que tipos de processo, em que métodos de solução de conflitos poderia ser mais ou menos adequada? Como que o senhor vê isso? Nós temos assim, hoje a gente já observa o surgimento no Brasil quase inteiro de escritórios voltados para a advocacia sistêmica de maneira, né, já se apresentam como uma advocacia sistêmica, né? Quando isso acontece, acredito eu que o próprio cliente ele já tem a consciência do que se trata de advocacia sistêmica. O grande problema acontece quando não se tem isso, que na verdade é hoje o nosso mercado acriano, né? Isso não quer dizer que nós não possamos incorporar a advocacia sistêmica no dia a dia do escritório. É lógico que isso não vai funcionar para todo o processo. Por exemplo, os processos previdenciários contra o INSS não vai dar para a gente fazer mediação, né? Mas quem advoga, por exemplo, em determinadas áreas, família em especial, que é o meu caso, né? Que advogam na área de família, ou que advogam
na área de sucessão, os inventários, né? Ah, é um campo muito fértil, né? O que eu costumo dizer, nós nunca, já que nós nunca tivemos tantos conflitos, aquele que se dispõe a trabalhar com conflito tem um campo fértil para trabalhar, né? Então, trabalho não falta, trabalho não vai faltar. Se é possível se essa atividade é sustentável, eu acredito que sim, acredito que é altamente sustentável. Até porque as pessoas elas estão dispostas realmente a procurar esse tipo de serviço e isso é como qualquer outro, né? Advocacia no final das contas. Então, basta que você saiba adequar, né? Talvez estabelecer outros parâmetros, né? Eu fiquei pensando hoje, inclusive numa pauta que saiu na nossa última reunião, que foi um comentário de uma colega, né? Que falou assim, que, não, eu gosto muito de atuar da forma sistêmica em conflitos familiares, mas acontece que muitas vezes o casal, né, não se separa. Então eles percebem que querem ficar juntos e ficam juntos. Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E eu falei, olha, então o que tem que fazer é colocar lá no contrato de honorário dizendo, se ficar junto também é uma possibilidade plausível, passível de percentual ao final, né? Então, né? Porque, na verdade, perceber que talvez ficar junto não é uma obrigatoriedade, né, na separação, mas talvez ficar junto também seja a solução sistêmica encontrada pelas partes, né? Pode ser que seja outra, pode ser que outra solução se coloque, mas a partir do momento em que você traz essa discussão maior do conflito, ela faz com que praticamente infinitas soluções possam ser tomadas por aqueles que estão envolvidos. Teve um caso em específico que me chamou a atenção com um colega, um aluno recém-formado, né? E que começou a atuar e ele estava muito desgostoso com a atuação, né? Dizendo que não estava se sentindo recompensado. E aí eu perguntando para ele por quê, e ele disse, não, porque o que eu faço tem outros vários que fazem a mesma coisa mais barato. Aí eu perguntei para ele, e o problema são os outros? Você está sucumbindo por conta da competição dos outros? Ou o problema é você que está querendo oferecer o que todo mundo está oferecendo, né? Então, a advocacia sistêmica, ela, em termos de serviço, é um serviço completamente novo, que exige do profissional essa preparação, mas que um profissional bem preparado consegue realmente algo que às vezes no processo judicial não é possível, que é a satisfação, né? A satisfação dele como ator naquele conflito, a satisfação das partes envolvidas que ganham uma percepção além daquela divergência pontual, né, que está ali sendo descumprido, né? Então certamente eu tenho certeza que é um campo que vai crescer demais e que depende também, logicamente, né, dos colegas, né, e dos advogados realmente se abrirem para isso. Mas uma vez que eles façam isso, é um caminho sem volta, né? Eu acredito que quando você começa a ver os conflitos dessa maneira, é muito difícil ver da maneira conflituosa novamente, a ponto de você conseguir, até com uma certa facilidade, fazer com que as pessoas entendam, né, qual é a sua responsabilidade nessa situação toda e busquem realmente uma solução que não seja só uma solução pro forma, né? Que não seja uma solução imposta, que não seja uma solução desejada, que se você vai fixar o valor dos alimentos, que aquele que paga os alimentos realmente se sinta honrado em poder satisfazer a responsabilidade, que é uma responsabilidade natural, né, do alimentante, né? E aquele que muitas vezes num processo de inventário vem aqui discutindo a titularidade ou propriedade de uma casa para 12 irmãos, sendo que, na verdade, você sabe muito bem que o que está sendo discutido ali é a exclusão daquele filho que foi operada por aquele pai e que ele quer, porque quer, reagir violentamente àquela exclusão que aconteceu no passado, né? E se a pessoa não perceber isso, ela pode até ficar com a casa sozinha, mas ela vai ficar insatisfeita e vai ficar pelas metades e achando que o conflito foi porque a satisfação uma infelicidade, né?
né? Não é da casa, não é da casa, não é da É casa, né? algo... Recentemente nós tivemos aí um caso que viralizou, que foi aqueles dois irmãos que judicializaram a disputa de um moletom, né? E eu até comentei isso em sala de aula. Para aquele que vê a coisa do ponto de vista do conflito, o advogado chegava e disse, opa, um moletom, excelentíssimo senhor de direito de juizado especial, Silvio fulano de tal, comprou o moletom e o irmão dele foi lá e pegou. Aquele que aplica uma visão sistêmica, talvez viesse a perguntar, é realmente de um moletom que nós estamos falando, né? Ou é de alguma outra coisa, né? É por conta desse moletom que a gente vai ocupar a justiça, mas tenho certeza que a justiça não vê esse moletom da mesma forma que você, parte envolvida, o enxerga, né? O Sim, sente, né? sim. Geralmente, aquilo que aparece, o próprio psicólogo, né, os próprios Uhum, terapeutas, tem uma fala no seguinte sentido, é, o que que você trouxe além disso que você veio falar, né? exato, Então, exato. poderíamos aplicar isso em relação aos conflitos. Depois que o cliente chega e conta o caso, a sua versão para o advogado, ou mesmo depois que o advogado apresenta a petição e narra para o juiz, né? Uhum, O que que se traz, né? O que o conflito uhum, traz não aparente, né? uhum, Além disso, tudo que está aparente, né? Talvez uhum. esse não aparente é o que realmente, e que se não for olhado, venha qualquer sentença que vier, vai continuar existindo, Vai né? continuar. É aquele caso, já teve. Eu, eu já peguei casos em que eu advoguei na separação, nos alimentos, na revisão dos alimentos. Né? E eu até brincava, se eu fizer mais um, você vai ganhar uma pizza. Né? Porque você está voltando aqui a cada ano e meio, a pessoa está voltando aqui. Né? Então, convém a pessoa dizer por que o conflito quer dizer para mim? Né? O que eu tenho que melhorar com relação a isso? Né? Porque tem gente que fala assim, o problema me procura. Eu não sei, talvez seja você que procure os problemas, né? Então, E, seria interessante que você perguntasse é, por que eu procuro isso, né? e às vezes conflitos que geram vários processos e que por trás tem apenas um desejo de reconhecimento, Sim, 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 sim. sinto muito, você foi importante para mim, enfim, às vezes são coisas assim muito simples, mas que não são vistas. Porque o simples é difícil de ser dito, né? Assim, por incrível que pareça, a gente muitas vezes, eu percebo isso, que às vezes você tem relações que você presume certas coisas que você não fala e que deveria falar, né? É coisa da gente ver, por exemplo, casais com 20 anos que estão juntos e quando chega muitas vezes numa situação de mediação ou numa reunião dentro dessa atuação da advocacia sistêmica, e a pessoa fala assim, mas você nunca falou para mim que você prezava o trabalho que eu fazia. Uhum. Aí o outro responde, mas eu pensava que isso estava implícito. Implícito aonde? Né? Tá, então, assim, você deixa aquela briga de lado e começa realmente a mergulhar nas raízes do problema. E isso é muito Sim, bonito, porque uma vez que você faz isso, você sai melhor de lá. Sem dúvida alguma, sim, você sai muito melhor de lá. Né? sim. Professor, eu teve no início uma pessoa que está nos acompanhando, acho que é o Cartórios do Acre, colocou que o seu advogado, não sei se foi uma pergunta ou se foi um comentário, mas ele colocou se o advogado poderia ser contratado para uma mediação. Eu acho que sim, o advogado pode ser mediador, mas daí não pode ser advogado naquele caso. Ou seja, Advogado daquele caso, é, exato. ou É. em relação ao caso em si, o advogado tem que ser a pessoa tem que ser só uma coisa. Ou ele é advogado de uma Ou das ele é partes, mediador. ou ele Aham. é mediador. Não Uhum. pode, O né? que, o que pode ser E feito, e é o que a gente tenta fazer aqui, é assim: quando, por exemplo, alguém me procura, eu sempre tento estabelecer um contato com a parte contrária. Né? O grande problema é que muitas vezes, quando você fala, olha, eu sou o advogado do fulano ou da fulana,
a pessoa já se coloca na defensiva, né? Porque como tem a ideia de que o advogado é aquele que vai brigar por tal, então dá um trabalho muito grande de você entender, de você explicar para a pessoa e dizer assim, olha, eu não estou aqui para a gente brigar, eu estou aqui para a gente procurar entender e resolver esse conflito, né? Uhum. Então, Isso. mesmo de um ponto de vista, não há nenhum tipo de problema em você ter uma conduta, de certa forma, imparcial, mesmo sendo um sujeito parcial, porque você tá sendo contratado por alguém que tem uma Sim. pretensão específica, né? Sim. Mas isso não quer Uhum. dizer que essa pretensão vai ter que se colocar acima de qualquer coisa ou que te impeça de ter um diálogo. Daí a importância das técnicas, porque você não faz isso naturalmente, você precisa ter técnica para isso, né? Uhum. A importância das técnicas para que você diga, olha, apesar de eu ter sido contratado para o litígio, eu também sei construir pontes, né? Uhum. E isso depende também um bocado de todas essas técnicas a serem desenvolvidas. E isso é possível ser feito sem problema nenhum, né? Uhum. Agora, se você é contratado como mediador, aí você tem um impedimento de advogar para aquelas partes, não só Sim. com relação àquele conflito, mas para qualquer das partes até um ano depois da última sessão de mediação, né? Sim, perfeito. Como a gente já está também aqui com o tempo próximo ao final, e dentro do que o senhor colocou do mercado de trabalho, né, da advocacia sistêmica, dessa advocacia que voltada mais para a consensualidade, queria só acrescentar que nós temos a lei de mediação e o próprio Código de Ética da Advocacia, que asseguram os honorários advocatícios para o Uhum. advogado que representa uma parte e contribui para a solução do conflito. Então, o advogado vai ter direito aos honorários, não só se o Sim, conflito sim. só for solucionado por uma sentença judicial, mas seja qual for a forma, judicial, extrajudicial, o advogado tem direito aos honorários advocatícios. Sim, sim. Eu quero agradecer a presença, a participação de todos que nos acompanharam. Quero dizer que nós temos a Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Acre e que nós estamos de portas abertas para receber a contribuição de todos, que podem nos acompanhar também no Instagram, é comissãodedir.sistêmico. E agradeço muito ao senhor, professor Lúcio, a sua participação, a sua contribuição, e então deixo aqui para o senhor fazer suas últimas colocações, que nós temos 2 minutos, e um abraço para o pessoal. Ah, tá. Sim, não, tranquilo. Deixo realmente uma alegria ter participado, foi uma alegria ter participado, né? Esse tema é, de fato, bastante apaixonante, né? É algo que a gente aprende todo santo dia. E quanto mais a gente troca experiência, quanto mais a gente apresenta, quanto mais a gente divulga, a gente coletiviza essa satisfação. Tenho certeza que aqueles que forem atrás e forem atrás de conhecer vão se encantar pelo caminho, vale demais a pena e vai abrir um leque profissional, vai abrir uma possibilidade de atuação que bastante positiva, né? Em todos os aspectos, realmente em todos os aspectos, né? A sensação de você colaborar com a paz social e atingir essa paz social, ainda que seja em um caso, em uma situação, é algo realmente engrandecedor para todas as partes envolvidas. E vale muito a pena correr atrás disso. Agradeço do fundo do coração a oportunidade, a você e a todos aí que acompanharam, né, essa transmissão. Um grande abraço a todos. Isso. Um grande abraço, muito obrigado ao senhor professor e a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.